Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, um dos maiores duelos que já existiram na história do xadrez aconteceu entre Kasparov e Karpov, né? Realmente dois super jogadores da Rússia, a Rússia passando por transformações políticas e aquilo tudo misturado, né? E jogadores com estilo muito diferentes e realmente um duelo maravilhoso, um dos melhores da história do xadrez, né? E uma partida que ficou muito famosa entre Kasparov e Karpov, que aconteceu no Mundial de 1990, ela, além da partida ser espetacular, ficou famosa por conta da entrevista que o Kasparov deu depois da partida, explicando aquele monte de cálculo, ele vai explicando as variantes e tudo mais. Depois que a partida acabou, um negócio maravilhoso. A primeira vez que eu vi esse vídeo eu me impressionei com a capacidade de cálculo do Kasparov, de lembrar de tudo, e ele vai mexendo no tabuleiro, tira a peça, põe peça. Não era com o computador, hoje em dia é fácil, né? Você clica e volta para a posição. Não, lá ele monta e desmonta o tabuleiro 10 mil vezes, né? Vai mostrando as variantes e você vê com que empolgação, com que energia que ele vai falando. É muito interessante notar no como ele fala as coisas e também nas variantes que ele vai fazendo, tá? Então nós vamos ver essa partida com a análise do Kasparov, vendo aí também momentos do vídeo, o próprio Kasparov explicando, e eu vou traduzindo e mostrando aí pra vocês no tabuleiro. Vamos lá? Bom, antes de começar o vídeo, eu quero falar com você que gosta de vinho. Se você gosta de vinho, você precisa saber o que a Any Wine acabou de lançar aqui, galera, que é espetacular, tá? Se você gosta de vinho e ainda gosta da facilidade que a tecnologia traz pro dia a dia, presta atenção nisso daqui. Any Wine Club, olha lá, o único clube com inteligência artificial aí. Então ele tem uma inteligência artificial que vai entender o seu gosto dos vinhos e a inteligência artificial vai escolher para você e vai te enviar os vinhos na sua casa, tá? Como é que funciona isso daqui? Você vai definir o quanto você quer gastar por mês, tá? Você vai falar assim, aqui é o seguinte, você vai falar, olha, eu gosto de gastar X reais por garrafa, né? Então você vai montar aqui o seu plano, ó, X reais por garrafa, o preço médio que eu gosto de gastar numa garrafa, e eu tomo tantas garrafas por mês. Feito isso, você vai ter seu plano e aí você vai receber na sua casa os vinhos. Rafa, mas como é que a inteligência artificial vai saber o que eu gosto? Galera, para começar, isso que é o mais espetacular. Você usando aqui o código, o cupom aqui do canal Xadrez Brasil, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Você usando o código aqui do canal, você vai ganhar um kit degustação. Ou seja, você vai ganhar uma série de garrafas ali, mini garrafinhas de vinho, tá? Cortesia. Você vai tomar e vai dar nota no aplicativo. E aí, com isso, depois de você ter feito essa degustação, se eu não me engano, são mais de 10 vinhos, o algoritmo, a inteligência artificial já vai saber do que é que você gosta. Eles chamam isso de enoperfil, tá? O seu enoperfil vai estar pronto. E aí é só receber os vinhos em casa. Você não vai ter problema de receber vinho que não gosta, né? De gastar dinheiro. Acabou, nunca mais vai perder dinheiro com vinho ruim, né? Você só vai receber aí vinho que tem alta propensão de você gostar. Então aqui uma coisa maravilhosa, revolucionária, né? Como é que a turma fala? Disruptiva, né? Que a Any Wine lançou. Então aproveita, tá bom? Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Vamos à partida, então. É o 5º campeonato mundial aqui entre Garry Kasparov e Anatoly Karpov no 5º ano seguido, tá bom? E a gente tem a 20ª rodada, então. Kasparov com as peças brancas, abre com o peão do rei, aqui E4, Karpov responde com E5, temos cavalo F3, cavalo C6, e aqui bispo B5, a abertura Ruy Lopes foi a escolha aqui do Kasparov. Temos A6 atacando o bispo, bispo A4, cavalo em F6 atacando o peão central, roque aqui pelo Kasparov, deixando o peão. Karpov preferiu não capturar e desenvolver peça, bispo em E7, torre E1 protege o peão, B5 perseguindo o bispo, bispo B3 e aqui D6. Por enquanto, lances padrões aqui de abertura, tá? C3 foi jogado, preparando aqui para jogar um D4, dar mais mobilidade aqui para o bispo, roque, e agora H3 segurando, controlando aqui a casa de G4. Bispo B7 foi jogado D4 e aqui torre em E8, Karpov desenvolve a torre, dá a casa de F8 para o bispo se precisar, cavalo de BD2, o Kasparov vai fazendo a manobra típica aqui do cavalo no Ruy Lopes. Aqui bispo em F8 e agora A4, já atacando esses peões aqui que avançaram no começo da partida. H6 foi jogado, segurando a casa de G5.
O bispo foi para C2, agora temos E por D4, C por D4, o peão central está muito bem protegido, o peão de D4 também, e agora cavalo B4 pelo Karpov, saindo da frente do peão da coluna C, atacando o bispo, o Kasparov recua agora o bispo para casa de B1, C5, para isso que o cavalo pulou, para soltar aqui o C5, os jogadores que jogam contra Ruy Lopes na maioria das vezes vão querer fazer isso. E aqui D5 o Kasparov dificulta um pouco o retorno aqui deste equino. A partida seguiu com o cavalo D7 pelo Karpov. A gente já vai chegar no momento crítico aqui da partida daqui a pouco, tá? E aí é onde a gente vai começar a comentar e trazer ali o vídeo dos jogadores. Torre A3 foi jogado pelo Kasparov, também um lance típico, muito jogado na época, quando se jogava Ruy Lopes. A torre fica correndo bem aqui na terceira horizontal, F5 e aqui torre de A em E3. Temos cavalo em F6, mais uma vez aqui pressão total na casa de E4, cavalo H2 pelo Kasparov, temos aqui rei H8, colocando o rei um pouquinho mais em segurança, B3... E aqui B por A4, trocas B por A4, C4, avançando na ala da dama. Bispo B2, um bispo muito forte numa diagonal monstruosa. F por E4, cavalo por E4. Agora cavalo de F por D5. Olha que posição já complicadíssima, né? Complicadíssimo. O Kasparov acabou de sacrificar um peão aqui no centro e tá com a torre atacada. Pode parecer que tá ruim aqui pro Kasparov, mas ele segue agora com torre G3, que lance corajoso demais, né? Eu já fiz análise dessa partida, alguém já pode estar falando, poxa, mas eu já vi essa partida aqui no canal, já. O vídeo de hoje vai ser diferente, porque eu vou mostrar os cálculos do Kasparov, com as imagens do Kasparov, as análises dele. É realmente insano. Fiquem aí, vamos acompanhando. Por enquanto, torre G3, pressão agora na ala do rei. Que torre corajosa. Aqui torre em E6 foi jogado. Cavalo G4, o Kasparov vai levando mais peças para o ataque. E aqui o momento crítico, então, onde a gente vai começar a ver a filmagem, tá bom? O famoso lance aqui do Karpov, dama em E8, um lance que o próprio Karpov depois admitiria ter sido um erro dele aqui na partida. Talvez um lance como cavalo D3, fosse aqui bloqueando aqui o bispo e tudo mais. Estudos mostram que seria talvez o lance mais indicado aqui. Dama em E8 e todos os problemas do Karpov começam a partir daqui. E a entrevista também com o Kasparov começa a partir daqui. Vamos dar uma olhada. Knight takes H6. So he did not see this move? He didn't, I didn't calculate it. I knew that it should win. I saw you playing very quickly this I move over didn't the board. calculate. It's just, I saw several lines. White's winning because I have 7 pieces in the attack. 2 bishops, 2 knights, 2 rooks, and rooks is attacked to queen. He has some pieces protected, okay, rook, 2 pawns and bishop, and maybe queen. Okay, we can change, you know, it's an equal change. I change 1 attacking piece for 1 defensive piece, but I have enough pieces to make it. O primeiro ponto que chama a atenção aqui, o Kasparov ele comenta que ele não calculou o próximo lance que ele vai fazer aqui. Sensacional, espetacular, né? Por que ele não calculou se ele tá jogando Mundial contra o melhor, né? Eles estão disputando quem é o melhor jogador do mundo ali, o Karpov e um gigante. Por que ele não calculou, né? Isso é que é muito legal, ele usa esse princípio da quantidade de peças atacantes contra peças de defesa, né? Então aqui ele explica... Bom, primeira coisa, né, que a gente percebe aqui com o cavalo por H6 é que o peão não pode capturar aqui o cavalo por conta da cravada, mas as pretas podem fazer várias coisas, podem bloquear aqui, colocar o cavalo aqui em D3, que é aquela ideia que a gente já comentou agora há pouco, pode avançar aqui com o peão e, claro, a torre também pode capturar aqui o cavalo, né? Agora, o Kasparov ele tá contando aqui com o fato de que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças que podem atacar e potencialmente uma 7ª peça aqui que essa torre pode entrar no ataque. Não sabemos como, mas o Kasparov vai dar um jeito, né? Então quase todas as peças atacando contra poucos defensores. A maioria das peças das negras estão aqui na ala da dama, né? Então simples assim o pensamento do Kasparov para ele querer sacrificar o cavalo agora. Mas e aí? O que acontece se torre por H6? Vamos ver o Kasparov explicando isso daí. Why didn't he take? Okay, if he takes here, it's very nice. I took knight takes D6. Now I can show you many good, interesting lines. Number 1, if he's trying to escape with him, queen D7. Then I played queen G4. Queens. If he takes here, then bishop takes G7, mate. So bishop takes.
Bishop takes, queen takes. This is mate. Mate, yes. If he takes If he takes your queen with the now, rook, wait, so wait, then check. And he cannot because of because check. check, and this is pinned. The pawn is pinned, and the king g8 is a mate in several moves. Bishop h7, bishop g6, and queen h7 mate. Bom, galera, então o Kasparov começa explicando o que acontece aqui se o Karpov tivesse jogado torre por cavalo, né? Então aqui ele diz que continuaria com cavalo por D6. Olha que lance poderoso. A dama está atacada duas vezes. E nesse caso, então, o Karpov teria que movimentar a dama. E aqui o Kasparov diz o seguinte: se ele movimentasse, por exemplo, a dama aqui para D7, eu poderia jogar o surpreendente lance dama G4. Você fala, por que eu vou oferecer a dama para trocar a dama se eu acabei de sacrificar peças? Isso não faz muito sentido, né? Mas aqui primeiro o Kasparov analisa o que aconteceria. Esse cavalo tá caindo. O que aconteceria aqui se a dama capturasse o cavalo? Bom, aí não tem mais muita gente protegendo aqui em G7. Bispo por G7 levaria aqui ao checkmate, tá? Então aqui a casa de H7 não está disponível para o rei. Se bispo toma, dama toma mate. E se o rei sai para G8, o bispo por H6 e as brancas vão dar checkmate em mais alguns lances. Tá, mas e aqui se capturar de torre, então? A torre captura aqui o cavalo e o Kasparov fala, bom, nesse caso eu poderia seguir com dama em H5. Notem que a torre não pode voltar, porque a torre não está protegida pelo peão, o peão está cravado, né? Se a torre voltar, simplesmente a dama captura. Então aqui poderia seguir com o rei G8, mas aí bispo H7, a dama em H5 aqui está cortando a fuga do rei, o bispo traz o rei de volta para H8, e aí bispo G6 aqui cortando a torre, dando cheque, e depois de rei G8, dama em H7. Checkmate, legal demais, né? Mas tudo isso é a análise aqui do Kasparov, no caso, depois de torre por G6 e dama G4, de cavalo por D6, dama D7 e dama G4, é no caso de capturar aqui o cavalo em D6. Mas o que acontece aqui se a dama capturar agora a dama, se a gente for para essa variante? Vamos ver o Kasparov explicando isso. If he takes my queen, then it's a very nice combination. Check, the only move. Check, check, king f7, bishop g6, check, king g8, the only moves, bishop f5, bishop e6, king a8, bishop takes e5, check, and bishop takes b7. And so you have a nice investment, which is a rook up. Muito bem, o que o Kasparov diz pra gente então é o seguinte: se dama por dama, se o Karpov tivesse jogado nessa variante dama por dama, ele seguiria primeiro com cavalo F7, uma linha forçante agora. O rei não pode vir para H7 por conta do bispo, teria que vir para G8, lance forçado, e aí cavalo por H6 cheque. Depois de peão por cavalo, ele poderia seguir com torre por G4 cheque. O rei aqui não tem muita casa, notem aqui os bispos tirando muitas das casas, só teria aqui ou cobrir com o bispo, que não faz sentido, ou sair com o rei aqui para F7, mas aí bispo G6 cheque. A torre aqui tá tirando casas de fuga do rei, o rei teria que então voltar aqui para casa de G8, e aí bispo F5, manobrando o bispo, a manobra de bumerangue aí do bispo. Depois de rei F7, agora sim bispo E6 cheque, o rei teria que ir lá para E8, e depois de bispo por D5, então isso viria com cheque descoberto, o rei se mexe e bispo por B7, e no final dessa combinação, no final dessa história, o Kasparov teria uma torre a mais aqui. O que eles falaram que teria sido um bom investimento, o sacrifício dele, né? Deu um bom lucro aqui, deu um bom retorno, uma torre a mais, né? Só que a análise desse lance do cavalo ali por D6 não para por aqui. O Kasparov tem mais para falar pra gente sobre isso. Vamos dar uma olhada. In this position, he could go queen h5. Here I played rook g5. You cannot take here because knight f7 check and take the queen. If you take here, it's interesting, you know. Knight check. Check, king h8. Rook takes d1 and c3. And it looks very good for black because it's now the pawn is closed. Bishop is hanging, c2 is threatening. But suddenly knight f7 check, king g8, bishop g6, c takes b2, rook h5. And There is no defense. Galera, esse é o momento da entrevista que mais me marcou, a emoção do Kasparov falando sobre isso, a emoção que ele mostra no final sobre que ele acabou encontrando é realmente assim algo histórico, né?
Vamos entender o que o Kasparov falou. Bom, a gente já analisou aqui esse dama D7, já analisamos o Kasparov, né? Já analisou. Agora ele fala o seguinte: esse dama H5, esse lance aqui parece bastante interessante, propondo aí trocar damas. Afinal de contas, as brancas acabaram de sacrificar peça e tudo mais. Bom, aí ele fala que o lance a ser jogado seria o assustador. Isso daqui é assustador, galera. Torre G5, dá uma olhada nesse lance, dá uma olhada, presta atenção nesse lance, o que tá fazendo essa torre aqui no meio do nada, né? Atacando aí a dama. Aqui é o seguinte, galera, se a dama capturar aqui a torre, cavalo F7 aqui vai atacar todo mundo, né? Você fala, tudo bem, mas ok, mas e aí? As pretas podem trocar a dama agora, qual o sentido de tudo isso? E agora então o Kasparov segue com essa análise histórica aqui dele, que seria a continuação. Olha a beleza disso, cavalo em F7 cheque, o rei não pode vir para H7, teria que jogar o rei aqui para G8, aí cavalo por H6 cheque, o peão aqui tá cravado, teria que seguir com o rei H8 e torre por D1. Legal, as brancas estão bem aqui, se você for contar material, 3 peças menores e 2 torres, contra 3 peças menores, uma torre e mais uma peça menor. Brancas ligeiramente melhores. O peão gostaria muito agora de capturar o cavalo, mas não pode por conta da cravada. Mas aí C3, e o que fazer? O que as brancas fazem agora com 2 peças atacadas? As pretas vão ficar ganhas. Mas aí o Kasparov segue com essa sequência fenomenal de cavalo em F7 cheque, rei G8 e bispo G6 agora. E depois de peão por bispo acabou. As pretas vão levar checkmate. Depois de torre H5 não tem como parar. Torre H8 checkmate. Maravilhoso, espetacular, histórico isso, histórico, né? Sensacional. Aqui, claro que as pretas, essa ideia é linda, essa ideia de bispo G6 que o peão toma com torre H5, uma ideia maravilhosa. É claro que as pretas não precisariam aqui capturar o bispo, poderiam jogar algum outro lance, um lance complicador, como por exemplo o cavalo F4, mas aqui, no final das contas, as brancas sempre acabam melhores. Por exemplo, o bispo por C3, cavalo aqui por G6, bispo por B4 seria uma possível continuação. Rei por cavalo, você fala, nossa, as brancas vão ficar bem ainda aqui? Vão. Torre D7, cheque aqui, rei F6 atacando a torre. Torre por cavalo, rei por torre. E aqui torre por B7. No final das contas, as brancas teriam um final. Isso aqui é vencedor, tá? Isso aqui nas mãos de grandes mestres contra Kasparov, contra Karpov, isso aqui é completamente vencedor. Sem dificuldade para as brancas com 2 peões a mais aqui, uma maioria de 3 contra 1 na ala do rei, com certeza vence, tá? Então, mas essa ideia aqui do Kasparov realmente foi maravilhosa, né? Voltando aqui um pouquinho, a ideia aqui de deixar o bispo em B2, jogar aqui com o cavalo em F7, né? E jogar depois com o bispo aqui em G6. Isso aqui é simplesmente espetacular e por isso que ele dá aquela risadinha, né? A satisfação de ter encontrado algo brilhante, algo histórico e algo genial. Vamos continuar. And final, I can show you the final. If he sacrifice queen, I mean, just in this position, if he sacrifice queen by playing queen takes e1, rook takes d6. Then I played queen e4, threatening mate, knight d3, queen h4 check, king g8, bishop takes g7, and queen g4. E aqui o Kasparov traz então a seguinte ideia, galera. E se o Karpov calcular tudo isso e entender que o melhor mesmo vai ser então sacrificar a dama na torre? Faz bastante sentido isso, porque depois de dama por E1 e torre por D6, se você fizer as contas aqui de questão material, as pretas têm até um pontinho a mais aqui na questão material, tá? No entanto, as brancas teriam uma sequência muito forte que o Kasparov coloca, que seria achar esse lance aqui, dama em E4, alinhando aqui o bispo com a dama. E aqui uma possível defesa seria cavalo aqui em D3, fazendo bastante sentido. Mas depois de dama H4, cheque, rei G8, as brancas teriam
um lance aqui assustador, que seria bispo por G7, como assim? Sacrificando mais uma peça, e depois de bispo por G7, dama G4. Galera, presta atenção, bate o olho nessa posição. As pretas estão com quase tudo de peça aqui, olha aqui, né? Só que nenhuma delas, olha que coisa impressionante, nenhuma dessas peças consegue proteger o bispo aqui em G7, né? Isso aqui realmente é algo impressionante, isso aqui que o Kasparov achou, né? E de fato não tem mesmo como defender aqui. E as pretas vão levar checkmate aqui em poucos lances, tá? Então isso daqui realmente é maravilhoso. Mas não para por aí. It was just Try to close this bishop, you know. It's fine, but now this bishop is very strong. So first of all, you gave one piece. Now you're sacrificing another piece. Yeah, another piece. Okay, he killed this bishop, but this bishop now he cannot close it anymore. And he gave you some tempi, which is important in chess. Yes, absolutely. And I still have 6 pieces. So 6 instead of 7. This is not a big loss. But no, there's no pawn, you know. But one defender less, as you said before. So instead of 5, now 4 defenders. Yes, and it's not enough. He played bishop c8, trying to have some play. Queen h4 check. If he goes king g8 and simply king h2 and no defense, knight g5. Knight g5 and then queen h7. And mate. Yes. Mate. Então, depois de analisar todas as variantes que seguiriam se o Karpov tivesse capturado o cavalo em H6, o Kasparov segue então analisando como seguiu de fato na partida. C3 foi jogado aqui pelo Karpov, complicando tudo, porque agora o bispo está atacado e não existem mais aqueles problemas do peão cravado. A partida seguiu então com o cavalo em F5 e agora C por B2. E o Kasparov então sacrificou aí uma peça, não duas, porque o cavalo que teria sido sacrificado voltou, mas agora de qualquer maneira o Kasparov está com uma peça a menos. Mas o Kasparov diz que agora ele não tem mais nenhum problema com relação àqueles bloqueios do cavalo. Lembra com o peão aqui em C4, o cavalo tinha várias linhas que o cavalo bloqueava o bispo. E agora esse bispo aqui está livre para sempre. E o Kasparov então segue com o único lance da posição dama G4, o único lance. Aqui a partida segue então com bispo C8, o Karpov vai tentando se proteger, mas agora dama em H4, cheque, e a análise do Kasparov então é a seguinte, e aqui se rei G8, simplesmente colocando o rei em segurança, o Kasparov então seguiria com um bonito lance, tranquilo lance aqui, rei H2, com que ideia? Com a seguinte ideia, se aqui ele tivesse jogado cavalo G5 para seguir com dama H7, ele teria o problema de torre por E1 cheque. Então, ao jogar rei H2, esse lance seria o lance fatal de ataque. Um lance de rei fatal de ataque, porque agora nada pode parar cavalo G5 e dama H7 mate, mesmo sacrificando aqui a torre. H6, take, king H2. Very strong move. An important move, you know. Now my knight can go because rook is hanging without check. Queen E5, knight G5, king F6, queen F6, rook E8. Now I have only 5 pieces in attack, but you know, just 3 defenders left. Estamos chegando no final da partida, galera. Aqui, já que a gente viu que rei G8 então levaria ao lance rei H2, que seria um lance aí de ataque fatal, então a partida seguiu com o torre H6 aqui pelo Karpov, não rei G8, e agora o Kasparov segue capturando a torre. Nós temos aqui peão por cavalo e agora o Kasparov faz então o lance rei H2, olha só, de qualquer maneira, né, liberando aqui o cavalo para poder jogar de forma que se a dama capturar a torre não será com cheque. Aqui o Karpov segue com dama em E5 e cavalo G5, então jogado de qualquer maneira aqui pelo Garry Kasparov, né? E aqui ele comenta o seguinte, né? Esse lance aqui, ele é muito forte, lembra do lance rei H2, se a dama capturar a torre, cavalo F7 entrega checkmate na hora, né? Então aqui por isso o Karpov não seguiu aqui com dama por torre, o Karpov seguiu com dama em F6 e depois de torre E8 o Kasparov comenta a seguinte leitura dele aqui dessa posição. Ele fala que aqui o ataque dele é imparável, porque ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 peças atacando contra apenas 3 defensores. 1, 2, 3 defensores. E por isso essa é a leitura do Kasparov. Notem que ele não conta ponto, nem nada disso. Ele conta peças atacando contra peças defendendo. Demais, né?
Vamos para a análise final aqui. Yeah, but 5-3 is much more dangerous than 7-5. You know? And for instance, any move, if you go bishop b7 here, then it says I have the same combination but mate. Immediately. Immediately. He made the only move just to avoid the mate in 3, but anyway, it's here I play this very nice move. Queen takes h6. This is fantastic because in a world championship, it is very unusual to have queen sacrifices. Yes, queen sacrifices. Yes, this is true. Queen takes h6, knight f7 check. Queen g6, and here it's unforgivable mistake. You know, you should take with the rook. Yeah, I know, but... Bom, o Kasparov mostra pra gente então uma ameaça maravilhosa que existe aqui na posição depois desse lance aqui que foi jogado torre E8, né? Por exemplo, se o Karpov tivesse jogado aqui bispo B7, que não foi o lance jogado, o Kasparov teria um sacrifício de dama aqui, arrematador, dama por H6 cheque, e depois de dama por H6, cavalo F7, cheque mate. Olha a combinação aqui, a cooperação entre as peças, né? O bispo não pôde capturar aqui a dama porque o bispo está cravado. Então um belíssimo de um cheque mate aqui. Então essa é a ameaça da posição. O Karpov, vendo tudo isso, seguiu aqui com o bispo F5 e a gente vai para os últimos lances aqui da partida. Então, de qualquer maneira, o Kasparov sacrifica a dama agora na partida. Ele seguiu o jogo com dama por H6 cheque. Mais uma vez o bispo não pode capturar. Dama por H6 foi jogado e agora cavalo F7 cheque. O rei veio para H7, Kasparov seguiu com o bispo por F5 e notem que o rei não tem mais para onde ir. O Karpov teve que cobrir aqui de dama e o Kasparov fala que ele cometeu um erro imperdoável aqui, porque ele segue aqui com o bispo por G6. A gente já vai ver a continuação, mas aqui ele fala que ele cometeu um erro imperdoável porque torre por G6 levaria ao checkmate mais rápido. Aqui, na verdade, depois de torre por G6, as brancas estão ameaçando a saída da torre com checkmate, né? E não tem como evitar isso. Pode tentar postergar aqui, jogar um cavalo F4, atacando a torre. Depois de torre G3, não tem jeito, vai ter que cobrir com o cavalo e repete a mesma situação. E em poucos lances as brancas vão dar mate. Mas achei curioso esse termo que o Kasparov usou. Aqui eu cometi um erro imperdoável, né? Mas aqui ele seguiu com uma sequência forçante e igualmente vencedora. Bispo por G6 foi jogado rei G7 e agora torre por A8, né? Você fala, mas calma, nem tudo é tão simples assim. As pretas têm um peão passado e aqui bispo E7 foi jogado. Puxa vida, por que ele não promoveu aqui pra dama, né? Aqui tá acontecendo o seguinte, o bispo tá capturando aqui com cheque descoberto, tá? Então aqui de qualquer maneira fica melhor aqui pro Kasparov, tá? Então a partida seguiu aqui com bispo E7, temos torre B8, os últimos lances, aqui A5 protegendo o cavalo, bispo E4 dando cheque, deixando aqui o cavalo, e depois de rei por F7, bispo por D5, o Karpov abandonou a partida, porque se ele tivesse capturado aqui o bispo, tá caindo o peão aqui em B2, e aí duas torres contra bispo e cavalo, e alguns peões a mais na mão do Kasparov, com certeza seria a vitória, né, aqui pro Kasparov, apenas mais alguns lances aqui para mostrar um pouquinho mais. A gente tem uma posição completamente vencedora aqui para as brancas e por isso depois de bispo por D5 aqui o Karpov abandonou. Uma partida espetacular e histórica. Vamos ver aqui os momentos finais, então olha que legais essas cenas. And Karpov concedes. What an incredible game by Garry Kasparov. E é isso, galera, e com isso terminamos aqui esse vídeo sobre essa partida histórica entre o Kasparov e o Karpov e essa análise que o Kasparov vai fazendo, tirando peça, pondo peça, uma coisa extremamente maravilhosa. Canais aqui, quero agradecer os canais que tornaram esse vídeo possível, que foram o DGJ Chess, vou deixar o link aqui no vídeo, tá bom? E o canal do Gotham Chess também, no qual eu me inspirei aqui para fazer esse vídeo, principalmente nos momentos ali bacanas, momentos ideais para fazer os cortes e comentar o vídeo para vocês. O trabalho impecável do Gotham Chess. E me ajudou bastante aqui também na elaboração desse vídeo. Tá bom? Então os dois links aqui na descrição do vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez. De xadrez.